Olá, bem-vindos, bem-vindas ao módulo de política ambiental. Eu sou Jorge Madeira Nogueira, sou professor de Economia Ambiental do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, no Distrito Federal, capital de Brasília. Nós iremos pensar hoje uma análise cuidadosa do que é uma política ambiental, porque nós necessitamos de uma política ambiental, como escolher um instrumento de política de meio ambiente. Iremos analisar, fortalecendo nosso conhecimento teórico, técnico e metodológico, diversos instrumentos de política ambiental utilizados em diferentes países. E nossa análise terá uma clara moldura analítica, que é a moldura analítica de economia do meio ambiente, de economia ambiental. Então, nós iremos analisar, estudar, discutir política de meio ambiente como economistas ambientais tradicionalmente analisam. Esperamos, eu particularmente espero, que ao final de nosso módulo estejamos listos, preparados e preparadas para aplicar, para escolher diferentes instrumentos de política de meio ambiente que sejam eficazes, eficientes, equânimes em nossos países, em nossas realidades. Nisto, nós iremos pensar com uma discussão sobre por que precisamos de política ambiental. Para economistas, em geral, economistas ambientais em particular, a necessidade de política pública tem que ser demonstrada. Para depois apresentarmos como demonstramos a necessidade de política de meio ambiente, nós iremos discutir critérios para a eleição e avaliação de políticas públicas ambientais. Então, discutiremos diferentes instrumentos de política, as normas, os estándares ambientais, tradicional moldura de política pública em Latinoamérica, em diversos países. Iremos para avaliação de impactos ambientais, de projetos e de políticas públicas em geral. Iremos analisar a importância e os limites em termos econômicos da zonificação ambiental. E, no segundo momento, iremos discutir os instrumentos de política ambiental, conhecidos como instrumentos econômicos, que são muitas vezes confundidos com instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros e instrumentos econômicos são relacionados, pero são distintos. Iremos ver impostos e subsídios ambientais, os permissos comerciáveis, que os norte-americanos chamam de cap and trade. Iremos
discutir finalmente o instrumento básico, o instrumento econômico básico de política de gestão de basura, de resíduos sólidos, que é o sistema de depósito e reembolso. Por fim, discutiremos instrumentos voluntários de política ambiental e os instrumentos de política ambiental em nível internacional. Para concluir, para finalizar nosso módulo, eu apresento uma avaliação final de toda nossa análise, nossa discussão. Referências bibliográficas básicas, minhas sugerências são 4 trabalhos, 4 livros, 3 que estão em espanhol e em inglês. Eu irei utilizar muitíssimo o livro de Barry Field e Martha Field. Incluso eu disponibilizei, eu coloquei alguns capítulos deste livro em PDF para vocês trabalhar. Então, nossa primeira análise é por que precisamos de política ambiental para controlar a contaminação e a degradação. O controle da contaminação e da degradação ambiental é usualmente pensado em termos de gestão do meio ambiente por parte de uma autoridade pública, do governo. Por gestão de meio ambiente se entende conjunto de medidas e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que buscam evitar, reduzir ou controlar os impactos causados por la ação humana sobre o meio ambiente. Muito bem, a grande questão, a grande indagação é por que esse conjunto de medidas e procedimentos tende que ser aplicado sempre por uma instituição chamada governo. Ou, em muitíssimas situações, medidas e procedimentos bem definidos podem ser adequadamente aplicados por outras instituições existentes em diferentes sociedades. Então, nós temos que responder isto com muito cuidado, porque precisamos de política ambiental pública por parte de uma instituição chamada governo. Formular, escolher, implementar políticas de gestão ambiental adequadas são decisões essenciais de qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável, aunque não há consenso sobre a definição de desenvolvimento sustentável, e eu não irei tentar uma definição precisa, 100% correta de desenvolvimento sustentável. Há centenas delas, eu não intentarei escolher uma. Qualquer que seja ela, nós temos que formular, escolher e implementar políticas de gestão ambiental, por governo ou por outra instituição qualquer que exista em uma comunidade, em uma sociedade. Se pode, então, tratar uma definição pouco mais rigorosa de política ambiental ou de política de gestão ambiental. Eu propongo que nós começamos com acordo de paz a
aceptando que política de gestión ambiental puede ser entendida como la deliberada alteración por ciertas agencias, organismos o instituciones del Estado, no exclusivamente del gobierno, que deliberada alteración de variables medio, que nosotros iremos llamar acá de instrumentos de política. Iremos intentar uma deliberada alteração de variáveis meio de instrumentos de política para quê? Para que certos objetivos ou metas previamente fijadas sejam alcançadas por a comunidade, pela sociedade, por segmentos sociais ou por o governo como todo. Estados, por Estado, minha definição é todas as instituições que controlam e administram uma nação, sendo que governo é apenas uma dessas instituições. Analisar esses instrumentos, essas variáveis médio, à luz da teoria econômica, por favor, eu sou economista ambiental, peço perdão, foi pecadilho que cometi há muitos anos atrás em minha vida, e eu irei trabalhar com você como economista ambiental. Então, à luz da teoria econômica, nós vamos analisar esses instrumentos, boa parte de nossa disciplina, em particular na parte mais conceptual da disciplina. Sin embargo, são várias as ações humanas que causam impacto sobre o meio ambiente. Nesse contexto, vários devem ser, ou deveriam ser, também as medidas, os procedimentos, os instrumentos de política que podem ser aplicados individual ou conjuntamente em uma comunidade, em uma sociedade, em Estado. Desgraçadamente, em muitos de nossos países latino-americanos, nós temos apenas a tradição de aplicar alguns poucos e limitados instrumentos de política. A decisão de escolher as medidas e os procedimentos, os instrumentos de política, é desafio complexo. Desafio que vai mais além de simplesmente estabelecer mais uma criativa resolução do maldito Conselho de Meio Ambiente, o bendito Conselho de Meio Ambiente, ou incrementar as doses, que creio já são excessivas no caso brasileiro, de algum bendito ou maldito programa de educação ambiental. É pouco mais complicado do que simplesmente incrementar doses de legislação, de resolução, de comando e controle, ou criar mais programita de educação ambiental, em geral, no caso do Brasil, terrivelmente, completamente ineficaz. Mas complexas, sin embargo, são as perguntas que antecedem a decisão de escolher os instrumentos de política. Por que devemos escolher instrumento de política pública? Será que outras instituições existentes na sociedade, na comunidade, não seriam suficientes para regular a relação entre ser humano e natureza? Por quê não deixar que uma outra instituição extremamente importante em sociedades capitalistas, a instituição mercado, que tem
absoluta certeza que outros colegas professores que me antecederam apresentaram para você, porque a instituição mercado não pode encontrar a solução ótima para o uso humano da base natural. Na verdade, a instituição mercado está muito popular em termos de sugerências de alternativas de política ambiental, em particular em termos de mudanças climáticas, com o muito comentado, discutido mercado de carbono. Iremos discutir mercado de carbono na parte final de nosso módulo. Alguns economistas creem que metas e objetivos ambientais podem ser alcançados por meio do livre funcionamento dos mercados. Pero para esses economistas não há, portanto, necessidade de intervenção pública para que podamos alcançar padrão de desenvolvimento sustentável. Muitos economistas e muitos não economistas creem que a intervenção pública pode generar dificuldades aún maiores para o desenvolvimento sustentável, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado. Outros economistas, sin embargo, entre eles eu, outros economistas, sin embargo, señalam que os mercados apresentam falhos. Outros aún señalam que os custos de transação de certa decisão são extremamente elevados para que mercados possam funcionar adequadamente, corretamente. Os mercados podem falhar e falham se os preços forem capazes de comunicar os desejos e as restrições de los indivíduos em uma determinada sociedade, em uma determinada comunidade. Os preços podem subestimar todos os serviços obtenidos a partir de determinado capital, de determinado patrimônio. Preços podem subestimar serviços ecossistêmicos obtenidos, por exemplo, de determinado capital natural. Os falhos de mercado e os custos de transação proibitivos justificam, assim, plenamente a ação governamental em la búsqueda de uma relação mais equilibrada entre sociedade e meio ambiente. Não obstante, essa intervenção necessita ter certas características. Nossas intervenções devem ser eficazes, buscar a eficiência, considerar aspectos distributivos, aspectos de equidade, ser viável politicamente, entre outras características. Então, teremos que pensar discutindo os objetivos da gestão ambiental, as estratégias de gestão, os instrumentos para alcançá-los, critérios de escolhas de decisões para avaliação desses instrumentos. Essas são preocupações iniciais de qualquer pessoa que deseja analisar a gestão ambiental com rigor científico. Algo aún mais importante, a decisão de escolher uma determinada combinação de instrumentos é influenciada pelo tipo de falho de mercado que ela pretende corrigir. Por favor, não se olvide disso. Essa decisão deve também buscar reduzir
los costos de transação para que decisões econômicas eficientes, socialmente ótimas e justas, socialmente ótimas e ambientalmente sustentáveis e decisões eficientes, socialmente, ambientalmente ótimas e sustentáveis sejam tomadas. Falhas de mercado são frequentes em serviços obtenidos do capital natural. Vamos a discuti-la em la próxima sessão de nossa disciplina. Muitíssimas graças e retornaremos com a segunda etapa de nossa discussão. Hasta luego.